Olá a todos, hoje estamos iniciando então o quarto e último módulo do curso de Insuficiência Cardíaca Avançada do Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu darei início então com a primeira aula sobre disfunção primária do enxerto, como prevenir e como tratar. A gente vai entrar então no bloco de transplante e o assunto que me coube falar foi disfunção primária do enxerto. Então, quando a gente fala de disfunção primária do enxerto, é sempre uma grande dúvida, porque essa é uma complicação precoce do pós-transplante, que está associada a uma alta taxa de mortalidade, mas que até bem pouco tempo atrás não se tinha uma definição adequada para a disfunção primária do enxerto. Cada serviço usava uma definição, um critério diagnóstico diferente, o que fica muito difícil de você comparar publicações e até mesmo definir o manejo adequado quando você não tem um critério para comparar um serviço com outros resultados desses pacientes. Tanto que a incidência ela varia de 2,3% a 28% se você olhar centros isoladamente, né? E no último consenso que tem sobre disfunção primária do enxerto, a incidência foi de 7%, com uma taxa de mortalidade em 30 dias de 30% e de um ano de 34%. Então, se a gente olhar os dados da International Society, a disfunção primária do enxerto é a campeã como causa de óbito nos primeiros 30 dias pós-transplante. Então, é uma complicação temida e que a gente precisa buscar, tentar evitar que ela aconteça. E, além disso, um paciente que tem disfunção primária do enxerto em relação a quem não tem, a diferença de sobrevida é muito grande, principalmente se for uma disfunção biventricular. Então, com base nisso, 42 centros transplantadores na América do Norte, Austrália, Ásia e Europa se reuniram em 2013, 71 participantes entre cardiologistas e cirurgiões, para elaborar um consenso de disfunção primária do enxerto. Aí, a partir desse consenso, então, a gente define disfunção como primária ou disfunção secundária do enxerto, sendo que a disfunção secundária é aquela que você tem uma disfunção cardíaca, mas você tem uma causa reconhecida para aquela disfunção. Então, uma rejeição hiperaguda, por exemplo, até mesmo hipertensão pulmonar é considerado como disfunção secundária do enxerto. Ou, por exemplo, uma complicação cirúrgica também pode gerar disfunção secundária do enxerto. Entre a disfunção primária, a gente divide em dois grupos: disfunção primária do ventrículo esquerdo ou biventricular e disfunção primária do ventrículo direito, sendo que a disfunção primária do ventrículo esquerdo ela ainda é classificada em leve, moderada e grave. E qual é a patogênese da disfunção primária do enxerto? Então, existem inúmeros fatores envolvidos no desenvolvimento da disfunção primária do enxerto, a maioria deles ligados aí ao processo de captação e do doador. Então, desde o mecanismo de morte, que leva a uma sobrecarga de cálcio, que vai gerar uma contratilidade miocárdica reduzida, uma redução dos hormônios no momento do processo de morte encefálica, que leva à depressão miocárdica. A injúria de isquemia é pior quanto mais velho é o doador. E ainda, no momento da reperfusão, a gente também tem outra sobrecarga de cálcio que leva à contratilidade reduzida. E existem ainda fatores relacionados ao receptor que também podem gerar disfunção primária. Então, aqui, de novo, a hipertensão pulmonar e uma vasoplegia, uma resposta inflamatória muito importante, não responsiva aos vasopressores. Então, a gente tem aí vários fatores que podem levar à disfunção primária do enxerto. Então, o que a gente tem que buscar é tentar achar fatores de risco para isso e tentar minimizar esses fatores de risco para evitar a disfunção primária do enxerto. Então, antes de mais nada, tentar conhecer quais são esses fatores de risco. A gente tem fatores de risco ligados ao doador, e entre eles eu vou destacar dois. O mecanismo de morte encefálica, trauma, é o pior deles, e a idade do doador. E aqui eu falo de idade maior do que 30 anos, é um fator de risco para ter disfunção primária do enxerto. Fatores relacionados ao procedimento cirúrgico, então o tempo de isquemia, e o mismatch de peso e de sexo
pode estar relacionado à disfunção primária do enxerto. E fatores relacionados ao receptor. Então, idade maior do que 60 anos, o paciente que vai para o transplante em suporte mecânico, dependente de ventilação ou com resistência vascular pulmonar elevada. E qual que é a grande importância disso? Se a gente juntar no mesmo paciente mais de um fator desses, a gente vai ter maior chance do paciente desenvolver disfunção primária. Então, se eu tenho um receptor que tem mais do que 60 anos, que está em suporte mecânico, eu devo tentar evitar um doador mais velho que esteja a longa distância. Porque aí eu vou juntar mais a idade do doador e mais o tempo de isquemia longo. Então, essa é a forma da gente tentar minimizar e manejar para evitar que o paciente tenha disfunção primária do enxerto. É claro que na hora que a gente está decidindo ali, fica com dó e não sei o quê, nem sempre tudo isso é colocado em prática. Mas se a gente quiser realmente reduzir disfunção primária, a gente tem que tentar minimizar esses fatores de risco. O único score que a gente tem de avaliação de fatores de risco para a disfunção primária do enxerto é o score radial, em que naquela época, na verdade foi feito em 2010, o critério diagnóstico de disfunção primária do enxerto era a avaliação de a presença de disfunção sistólica importante, ventricular esquerda, VD ou biventricular, presença de comprometimento hemodinâmico por mais de 1 hora, acontecendo após 24 horas do transplante e sem uma causa óbvia para se chamar de disfunção secundária do enxerto. Então, baseado nesses critérios, no estudo que culminou no score radial, a incidência de disfunção primária do enxerto foi de 9% e foram 620 pacientes avaliados. E o que se chegou de resultado? Após análise multivariada, conseguiu-se determinar 6 critérios que seriam preditores de disfunção primária do enxerto, e aí que fica que é a sigla do radial. Então, pressão do átrio direito maior do que 10, idade do receptor maior do que 60 anos, presença de diabetes, dependência de inotrópico, idade maior do que 30 anos ou tempo de isquemia maior do que 240 minutos. Com isso, a gente define qual é o risco do nosso paciente de desenvolver disfunção primária após o transplante. Esse score foi validado numa população entre 2006 e 2010, com quase 700 pacientes transplantados, onde a incidência de disfunção primária foi de 22% e comprovou que poderia ser um score utilizado, uma vez que, quando a gente tinha, pelo score, um baixo risco de ter disfunção primária do enxerto, o que foi a incidência realmente foi baixa, e no paciente que tinha alto risco pelo score, a incidência de disfunção primária do enxerto foi realmente mais elevada. Na prática, a gente não usa tão frequentemente aplicar o score, mas é uma das formas que a gente pode transformar isso na hora em que a gente está decidindo pelo nosso doador. Existem alguns biomarcadores na coleta do doador, mas quando a gente tem, às vezes a gente não tem isso disponível nos maiores locais que ofertam os doadores para a gente. As condições, às vezes, a gente não tem nem um potássio corrigido, quem dirá ter uma dosagem de troponina. Então, na prática, a gente não consegue usar muito os biomarcadores, mas a gente tem alguns sinais de que eles poderiam ser eficientes. Então, por exemplo, BNP e NT-proBNP, existe dados de literatura com uma boa acurácia em predizer disfunção cardíaca, assim como tem até trabalhos usando procalcitonina com uma boa especificidade para predizer falência do enxerto. Né? Mas no dia a dia a gente acaba não usando os biomarcadores. Mas esse consenso, eu acho que talvez o maior legado que o consenso deixou foi tentar estabelecer critérios definitivos para o diagnóstico de disfunção primária do enxerto, e aí colocando em diferentes graus. Então, quando que eu considero uma disfunção primária do enxerto leve? Então, é a presença de fração de ejeção menor do que 40% ou alterações hemodinâmicas que durem pelo menos 1 hora, que pressão do átrio direito maior do que 15, capilar maior do que 20 e índice cardíaco menor do que 2, requerindo baixas doses de inotrópico.
Quando que eu considero que a disfunção primária é moderada? Quando o paciente tem pelo menos um critério da seção 1 e um critério da seção 2. Os critérios da seção 1 são os mesmos que definem a disfunção primária leve, mas associados a altas doses de inotrópicos ou a necessidade de implante de balão novo. Então, o paciente já está sem balão e ele evolui com choque e precisa ser implantado um novo balão. E é considerado severo aqueles pacientes que são dependentes do suporte mecânico, ECMO ou dispositivo de assistência ventricular, excluindo a dependência de balão. Esse score, então, foi recentemente validado, uma publicação desse ano. E o que eles foi um estudo feito no Canadá, em 2 hospitais, 412 transplantes que aconteceram entre 2004 e 2015. Os pacientes foram classificados de acordo com a classificação da International Society e acompanhados por 1 ano. E o que se observou? Que os pacientes que não tinham disfunção primária do enxerto tinham a melhor sobrevida. Todos os pacientes com qualquer grau de disfunção primária tinham pior prognóstico, e isso era pior ainda em pacientes com disfunção moderada ou grave. Fazendo-se análise multivariada, observa-se que o risco de morte dos pacientes com disfunção primária moderada aumenta em 7 vezes, enquanto que o paciente com disfunção primária severa aumenta o risco de mortalidade em 15 vezes. Então, dessa forma, a gente consegue validar o score que foi criado em 2014 como um bom score de avaliação prognóstica no paciente com disfunção primária do enxerto. E como que a gente maneja clinicamente esse paciente? O primeiro passo é falar um pouquinho sobre as estratégias de tentar evitar os fatores de risco. Então, se eu penso no doador, eu tenho que melhorar o manejo do doador, repor hormônios, evitar o mismatch de peso. Em relação à preservação do órgão, tentar escolher a melhor solução de preservação, reduzir o tempo de isquemia, usar técnicas de captação que possam reduzir esse tempo e a preservação do órgão. E, em relação ao receptor, tentar fazer a escolha adequada. Então, evitar o mismatch de peso, evitar o mismatch de sexo, pode nos ajudar a reduzir a disfunção primária do enxerto. Quanto ao manejo clínico, ele é calcado em 2 pilares. Um medicamentoso de suporte, com inotrópicos e vasodilatadores, e um suporte circulatório mecânico. Aqui, lançando mão de balão intraórtico, ECMO ou dispositivos de assistência ventricular. Mas o mais importante é o tempo em que a gente vai fazer isso. Então, para o tratamento de disfunção primária do enxerto, a intervenção tem que ser precoce, com suporte de curta duração. Desde que se começou a instituir o uso de ECMO para esses pacientes, a gente melhorou a sobrevida, tem dados de literatura de que melhorou de 50% para 80% pelo uso adequado da ECMO nesses pacientes. Então, por isso, a nossa diretriz diz que para o diagnóstico e para o tratamento de disfunção primária, então, o uso da ECMO como terapia percutânea de resgate, em casos de refratariedade ao tratamento inotrópico, escalonado, associado ou não ao balão intraórtico. E sempre tentar estratificar o risco pré-transplante para a gente tentar evitar que aconteça a disfunção primária do enxerto. Então, só uma palavrinha sobre disfunção primária do enxerto do ventrículo direito. Então, quais são as características para classificação? Ela requer que tenha tanto um item da seção 1 e 2, os 2 associados, ou o 3 isoladamente. Então, ou a presença de alterações hemodinâmicas, mais alteração do gradiente transpulmonar e da pressão sistólica da artéria pulmonar, ou então a necessidade de um suporte para o ventrículo direito. A gente tem dados de literatura que dizem que a resistência vascular normal está associada a 20% de falência do ventrículo direito. E que quando o paciente tem resistência vascular pulmonar elevada, por exemplo, maior do que 6 Woods, isso se associa a 75% de falência do ventrículo direito. E por que isso acontece? Porque imagine que a gente está colocando um coração do doador que está acostumado com o regime de pressão normal, sendo colocado num local em que a pressão está aumentada. Então, a tendência é de falência do ventrículo direito.
Estranhamente, no estudo radial, em que também se avaliou o risco de disfunção primária do enxerto do ventrículo direito, os fatores de risco que estiveram associados foram idade do receptor, diabetes e uso do inotrópico. Na análise multivariada, não se encontrou nenhuma variável de pressão de artéria, de medidas de pressão de artéria pulmonar. Eles foram significativos só na análise univariada. Então, esses fatores que refletem hipertensão não tiveram associação com disfunção ventricular direita. E se a gente pegar dados da International Society, a gente fala muito de resistência vascular pulmonar, mas se a gente comparar o grau de resistência vascular pulmonar de diferentes graus, ou mais do que 5 WUDs, entre 3 e 5 WUDs e entre 1 e 3 WUDs, se a gente olha a sobrevida em longo prazo, não tem diferença. Então, às vezes, a gente fica com muito medo dessa questão da resistência vascular pulmonar, mas, dependendo de como a gente maneja, talvez a gente consiga melhorar o prognóstico. Pensando nisso e pensando que o nosso serviço, a gente transplanta muitos pacientes com pressão pulmonar muito alta, a gente tentou estudar isso no nosso grupo, com 192 pacientes transplantados de janeiro de 2013 a 2017, tentando achar qual seria o melhor preditor hemodinâmico de disfunção ventricular direita no pós-transplante. E em nenhum dos parâmetros tradicionalmente utilizados, então, gradiente transpulmonar, resistência vascular pulmonar, gradiente diastólico pulmonar ou pressão sistólica da artéria pulmonar, tiveram diferença em relação à incidência de disfunção ventricular direita. O único parâmetro que foi diferente foi a pressão de pulso da artéria pulmonar. Então, a sistólica menos a diastólica. A gente falou muito de PAP aqui para predizer a disfunção do ventrículo direito em quem coloca dispositivo. Então, o que é o PAP? Sistólica da artéria pulmonar menos diastólica dividido pela PVC. O que eu estou falando aqui é fazer só o gradiente de pressão. A doutora Silvia falou um pouquinho disso, que para quem é transplantado, o problema é ter pressões altas. Para o paciente que vai pôr o dispositivo, o pior é você ter uma falência desse ventrículo direito. Então, pressão alta é favorável. Então, aqui a gente mostra que o ponto de corte de pressão de pulso da artéria pulmonar de 20 foi o que diferenciou quem tinha disfunção de VD e quem não teve disfunção de VD. Então, essa foi uma corte de derivação. A gente está fazendo a corte de validação agora. Se a gente conseguir comprovar isso, a gente vai tentar, então, publicar. Só foi apresentado na International Society o ano passado. Então, para a gente finalizar, em relação ao manejo da falência do ventrículo direito, 4 pilares são importantes: manutenção do ritmo, suporte ventilatório, otimização da pré-carga e o suporte hemodinâmico, com inotrópicos e vasopressores, se necessário, vasodilatadores pulmonares, em alguns casos, e, se necessário, ECMO e dispositivos no ventrículo direito. Então, para mensagens para casa, o que eu queria dizer é que a disfunção primária do enxerto, hoje ela é categorizada em ventricular esquerda ou ventricular direita. A esquerda é dividida em leve, moderada e grave. O diagnóstico é feito sempre nas primeiras 24 horas. O uso da classificação da International Society nos permite definir o pior prognóstico. E, para prevenir, a melhor forma é manejar o doador direito e a preservação do órgão. E o manejo do paciente com disfunção primária do enxerto sempre precisa de uma intervenção precoce e um suporte circulatório. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada.